paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, dos juniores, isso mesmo, dos juniores. A nossa lição de hoje é a lição do número 9 e tem como tema o Deus que nos fez nascer de novo. Que tema lindo, né? E a nossa leitura bíblica está no livro de João 3, do 1 ao 21. E hoje vamos contar uma história muito interessante. Vamos falar de Nicodemos, discípulo do início ao fim. Oh, professora Suzana, que história maravilhosa! Vem com tia Suzana. Vamos lá? Vamos lá! Mas antes, crianças, precisamos o quê? Falar com Deus para que Ele venha nos abençoar a nossa aula. Amém? Vamos lá? As mãozinhas juntinhas, vamos nos conectar com os céus. Maravilhoso Deus, graças te damos, Pai, por este momento tão maravilhoso, Senhor, de aprender a Tua palavra. Ó Deus, capacita, Senhor, nossos professores, Senhor, abre os coraçãozinhos, Senhor, das crianças, dá sabedoria, visita os lares, Senhor, de cada um. Deus, conceda, Senhor, o desejo do coração, Senhor, delas, porque Tu bem sabes e conheces cada uma. É o que nós te pedimos, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, crianças. Olha aí, que maravilha, né? A oração é o segredo de todas as coisas. Então, antes de qualquer coisa, devemos orar para que Ele venha nos abençoar em tudo que fazemos. Então, crianças, hoje a professora Suzana traz para você algo muito interessante. Nicodemos, esse personagem, né? Ele era um mestre da lei, isso mesmo. O nome dele, de Nicodemos, significa vitorioso sobre o povo, porque ele expressava que era representada sua vida bem-sucedida em tudo que fazia. E de fato era. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu religioso e dedicado totalmente às escrituras. Ele estudava muito mesmo. E ele gostava de entender cada dia mais as escrituras. Então, ele soube que havia um homem lá que falava e conversava e era um mestre e que era maior do que ele, ou maior do que qualquer pessoa. O mestre da Galileia chamado Jesus. Isso mesmo, Jesus Cristo. Então, ele ficou super curioso para conhecer esse Jesus. Mas antes, vamos passar para o nosso memorizando, para a gente não esquecer que o nosso memorizando de hoje traz uma mensagem muito bonita. Está no livro de João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Lindo, né? Vamos memorizar, repetir novamente, para a gente não esquecer e guardar no coração. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. Que maravilha esse versículo. Esse versículo, crianças, o que esse versículo nos traz assim de tão encantador? Eu vou explicar para vocês. Entendendo o nosso memorizando. Ele expressa o amor de Deus pela humanidade. Isso aí. Ele tá bem claro, né? Ele mostra muita coisa, né, do que Jesus, né, veio fazer por nós, nos salvar, né? Deus mandou o seu filho, o seu único filho, para que ele fosse sacrificado para nos salvar dos nossos pecados, né? Que tivemos o quê? Uma vida para termos uma vida eterna, para que tivemos a salvação. Isso mesmo. Então a gente vai passando para a gente viajar nessa história maravilhosa de Nicodemos. Nicodemos, um mestre da lei, como todos sabem, se aproximou de Jesus na Galileia e disse: sabemos que és um mestre que Deus enviou. Aí Jesus já sabia, né? Que ele já ia por ali, pelo cantinho, né?
Então, Jesus lhe respondeu: eu afirmo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, Nicodemos não compreendeu Jesus nesse momento. E aí ele começou a pensar assim: como é que eu, um homem velho, vou nascer de novo? Será que ele quer? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Não, isso não pode. E aí Nicodemos ficou muito encucado com aquela informação que ouviu de Jesus. E de fato Jesus estava falando para ele que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso mesmo, crianças. Crê em Jesus e no Evangelho para entrar no reino de Deus. Então Jesus estava querendo dizer isso para Nicodemos. A intenção de Jesus era mostrar a Nicodemos que ele estava iludido, achando que sua religião o salvaria. Na realidade, não salvaria, né? Porque ele tinha que nascer da água e do Espírito, né? Para entrar no reino de Deus. Mas aos poucos, com algumas dúvidas, Nicodemos começou a entender. E quem não crê em Jesus ainda vive na escuridão, está condenado por causa dos seus pecados. Mas o que ama a Deus e crê no sacrifício de seu Filho amado sobre a cruz, andam o quê? Na luz. Isso mesmo, criança. Então, quem não crê em Jesus ainda vive na escuridão, certo? Na escuridão. Ele está falando na vida espiritual. Ele estava falando em Nicodemos, não é na vida, é na vida espiritual. Então, quem ainda vive na escuridão, ou seja, está aqui, ó, só era como Nicodemos estava. Ele conhecia a lei, conhecia as palavras, mas ele não tinha nascido novamente. Estava aqui condenado por causa dos seus pecados, porque ele tinha que confessar os seus pecados. Mas o que ama a Deus, crê no seu sacrifício e do seu Filho amado sobre a cruz e andam na luz. E era o que Nicodemos precisava aprender. Então, crianças, aí eu faço uma pergunta: o que significa nascer da água e do Espírito? Para Nicodemos era muito difícil entender aquilo ali. Mas Jesus disse, está lá em João 3:3, certo? Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com essa passagem, ele ensinou a Nicodemos e a nós todos, certo? Que temos que renascer, como essa plantinha aí, ó. Temos que renascer para que consigamos um nível que é elevado, né? Superior na evolução. Temos que evoluir para poder adquirirmos o reino dos céus. Não bastava só ler as escrituras, tinha outras coisas que a gente vai aprender aqui. Nicodemos precisava se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Cristo veio para nos salvar. Então, isso era importante ele aprender. Mas foi difícil para ele aprender, mas ele conseguiu aprender. Assim como nós também estamos aqui para aprender. Não é verdade? Então, nascer da água, Nicodemos precisava ser lavado, purificado dos seus pecados e dos pensamentos errados, assim como nós. A água tem esse forte apelo de purificador, de lavar. Então, era necessário o arrependimento antes de receber o batismo, como um símbolo daquilo que já havia acontecido no coração da pessoa. E aí, trago para vocês também o nascer do Espírito. O Espírito Santo, ele impacta no nosso coração, ele bate, pede licença para entrar no nosso coração e nos mostra nossos erros. É verdade. Ele mostra, nos prova, certo? Ele nos prova que precisamos reconhecer o erro
e temos uma condição de responder a essa ação com o nosso arrependimento. Temos que nos arrepender e sendo purificado, então, por ele, pelo Salvador. Então, é importante. Então, o Senhor Jesus estava querendo dizer a Nicodemos que tinha que ter um renascimento, um novo. Ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ele tinha que ser purificado, lavado e reconhecido. Deixar o Espírito Santo reconhecer os erros dele. Quando a gente abre para o Senhor entrar no nosso coração, tudo muda. Tudo muda. Tiramos ao quê? Saímos da escuridão. Como a tia Suzana falou. Então, eu vou cantar para vocês. A gente vai louvar aqui só um pedacinho desse corinho, que é bem interessante. Que diz assim, ó. 1, 2, 3, abra o seu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, Jesus outra vez, batendo a porta está. Ele está. Então, assim, tá dizendo que é para abrirmos o coração, pois Cristo quer entrar. Então, ele bate, ele é tão educado que ele bate a porta, né? Então, é assim, ó. 1, 2, 3, abre o seu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo na porta está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso contar até 1000, pois Cristo é o número 1. É o número 1. É isso aí. Então, eu posso contar muitas vezes, mas eu sei que o meu Cristo é o número 1. Então, precisamos sempre estar renovando, reconhecemos que errando. Pois é, o pecado, crianças, o pecado, ele faz isso. O pecado é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você fala que desagrada a Deus. Isso mesmo. Então, essas coisas desagradam a Deus e deixam o nosso coração sujo. E Deus não quer. Então, o Espírito Santo vai lá e diz, olha, você errou, fez errado. Então, se arrependa para que nosso coração venha ficar purificado novamente. E eu trago para vocês hoje o desafio e a dinâmica. O nosso desafio de hoje, crianças, está em fazer um belo cartão para um colega, um primo, um irmão, uma pessoa que você gosta, que não conhece a Jesus, e colocar frases do grande amor de Deus por nós. Pode ser até mesmo o versículo do Memorizando. Eu até botei aqui, alguns exemplos de cartão, certo? Para que vocês possam fazer. Mas essa dinâmica que tia Suzana trouxe hoje, ela é muito interessante. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando nós obedecemos a voz de Cristo. Dá para vocês verem? Aqui é o pecado. Aqui é você. E aqui é Jesus. Certo? Então, o pecado, ele veio para... nós éramos assim, puro como essa água. Mas aí o pecado entrou no mundo, né? Adão e Eva, pecaram. E aí, o nosso coração começou a ficar sujo. Ai, como ele ficou sujo. Ai, o nosso coração ficou sujo. Pois é, ele ficou muito, muito, muito sujo. Mas aí, Deus, Jesus, veio para nos salvar. E aí, Jesus veio para limpar nosso coração. E aí, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, fica purificado. Amém? Então, Jesus entra no nosso coração e deixa o nosso coração branquinho. E mesmo que o pecado entre, crianças, mesmo que ele entre, assim mesmo, nós conseguimos pedir perdão e Deus nos permanece assim, branquinho, alvo como a neve. Amém, crianças? Espero que vocês tenham entendido essa dinâmica e tenham gostado. E aí, até a próxima aula, faça o cartãozinho para o seu colega, que ele vai amar, e capriche na caligrafia. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Um grande abraço, Jesus abençoe o dia de vocês e até a próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor.